Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos mostrar um lançamento aqui, um novo testador de componentes da Finice. Trata-se do LCR P1. É um novo lançamento de pequeno porte, baixíssimo custo, hoje na faixa de R$180 com impostos. E é um equipamento bem acabado e com vários recursos para testar MOSFET, transistor, resistor, diodo, Zener e tudo mais, e alguns outros recursos. Diferentemente dos modelos TC2, TC3, que tem alguns outros recursos em paralelo, esse daqui é basicamente só o testador, só que ele é muito pequenininho, muito portátil, vem com os acessórios aqui embaixo, ó, nessa caixinha, e com acessório para testar SMD, o que eu achei muito bacana. Então vem aqui cabinho de carregamento, ele trabalha com bateria recarregável, as garrinhas para testar componente grande que não cabe aqui no conector, e essa base aqui para testar componente SMD diretamente nele, ok? Ele é muito pequenininho, leve, muito bem acabado, olha, com um design muito bonito. Tem essa parte aqui que você pode prender uma alça para poder segurar. Ele não vem com alça, mas vem com essa parte aqui para você fazer isso. USB aqui para carregamento e transferência de dados, atualização de firmware, os controles aqui frontais e a pequena tela. Esse módulo aqui, que tem esse conector do tipo ZIF, para botar os seus componentes que vão ser testados, ele é removível. Olha, eu retirei, é um módulo, e eu posso colocar aqui no lugar dele o módulo SMD. Coloca aqui o módulo SMD, tem uma posição de encaixe, encaixa aqui, e você pode testar componentes aqui nos contatos dourados, ok? Tirando o módulo, inserindo o módulo principal. A maior parte das vezes você deve testar aqui, creio eu. Muito simples de usar. Pressiona o botão teste, ele liga o equipamento, já está na função de teste, ok? E o teste para cá vira o decodificador de infravermelho, e para cá volta ao teste de componente. Existe uma tecla especial aqui, Zener, que é para ele testar Zener de alto valor de tensão. O diodo Zener regulador de tensão, até 32 volts ele vai testar, mas para eu testar os valores acima de 4,5 volts, eu pressiono aqui Zener, aqui fica vermelho, e eu uso essa região aqui embaixo, já está indicado aqui, para testar diodo Zener até 32 volts, ok? Desligando, eu posso testar Zener de baixo valor, até 4,5 volts. Então, bem interessante. Vamos fazer testes aqui e ver o quanto ele consegue identificar componentes. Óbvio, nenhum desses testadores de multicomponentes são perfeitos. Muita gente fala assim: ah, eu tenho TC2, TC1, TC3, ele não identifica um determinado triac ou um determinado tiristor, ou até mesmo algum outro transistor de potência. Isso pode acontecer em algumas situações, tá? Principalmente em dispositivos de alta potência, por causa da tensão necessária para disparar esses dispositivos. Então muitas vezes isso pode ser uma limitação e ele pode não conseguir identificar, dependendo do modelo, é claro, né? Então vamos lá, vou ligar aqui, já está ligado, né? Para testar, a gente coloca o componente aqui e pressiona a tecla teste. Ele tem um auto shutoff e as características principais, ele se chama LCR Tester, né? LCR P1, porque ele dá mais ênfase à medida de indutores, capacitores e resistores, embora ele seja um multitestador. Então, basicamente, as características principais dele são as seguintes. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, tem uma série de serviços além de placas, incluindo montagem de protótipos, confecção de cabos flexíveis e rígidos, placas de circuito impresso avançadas, CNC, impressão 3D, trabalhos em SMD e uma série de outros serviços. E aproveitando para lembrar que o concurso de design em projeto de eletrônica continua aceitando inscrições. Então, se você tem um projetinho interessante, inscreva ele lá, porque tem prêmios bem bacanas aqui no site da PCBWay. Basta clicar aqui e entrar diretamente no site do concurso. Ok, pessoal? Voltando para o nosso vídeo. Trabalha com um carregamento padrão USB-C de 5 volts 1 ampere. Não vem com carregador, mas vem com cabinho de carregamento. Você pode usar qualquer tipo de carregador aí de celular que deve funcionar. A bateria de 300 mAh, mas o consumo é muito baixo, ele tem esse auto shutdown aqui, ele desliga e vai poupando a bateria. Resistência, ele mede de 0,01 ohm até 50 mega ohms,
um range bem interessante. Capacitância de 25 picofarads, atenção, de 25 picofarads, significa que ele não mede capacitores de baixíssimo valor. Capacitância, geralmente indutância, são medidas relativamente complexas para esses multitestadores, porque exigem um desenvolvimento de hardware específico, também o software também, mas o hardware mais específico, justamente para fazer essas medidas. Por isso que para medidas ultra precisas de capacitâncias e indutâncias, você precisa ter uma ponte LCR de verdade, né? Não um multitestador. O multitestador vai conseguir te medir, mas com algumas limitações, tanto na precisão quanto no range. Mas o range dele não é ruim, embora não pegue capacitores muito pequenos, ele parte de 25 picofarads, ele vai até 100 mil microfarads. É um range bastante razoável. Além disso, dentro da capacitância, ele mede o veloz e mede também o ESR, tá? O veloz e o ESR além da capacitância. São os itens que ele inclui na medida. Indutância de 10 microhenries até 1000 microhenries, tá? E também o range aí não é tão grande, porque ele não passa de 1000 microhenries, que seria 1 milihenry, né? O transistor, dentro da medida de transistor, quando ele mede o beta, ele mede beta entre 10 e 600. O diodo, na parte da frente aqui, diodos, ele mede com tensão menor que 4.5 volts. E diodo Zener, duas faixas, uma que vai até 4,5 volts e a faixa 2, que eu vou pressionar aqui, que pega até 32 volts. Transistores em geral, JFET, GBT e MOSFET, vai depender das tensões de disparo, obviamente, para ele detectar ou não. Tiristores do tipo SCR e TRIAC, ele também mede, vai depender, a tensão de disparo tem que ser menor que 5 volts e a corrente de disparo do gate menor que 6 mA para ele poder disparar, senão ele não vai detectar. Bateria, mede bateria de 0,1 volt até 4,5 volts, isso é desnecessário, né? Se você botar uma tensão aqui ele vai testar, mas é até 4,5 volts, baixinho. Tem decodificação de controle remoto, pelo o protocolo NEC, que é um dos mais famosos. E tem uma coisa interessante que ele diz, a proteção anti-burn, anti-queima, porque tem aquela questão de você queimar esses tipos de testadores quando você testa capacitor eletrolítico que vem carregado. Você já testou, carregou, colocou aqui no testador, apertou, ele queima o testador, porque ele vem com uma carga e danifica o seu equipamento. Segundo a Finice, esse modelo aqui tem uma proteção anti-queima quando você usa capacitores que vem carregado. É claro, você não vai pegar um capacitor desse de fonte chaveada, que vem carregado com 250 volts, e colocar aqui, provavelmente o anti-burn nele não vai funcionar. Mas essas cargas menores em capacitores pequenos, que podem danificar o TC1, o TC2, TC3 e outros medidores que não tem essa proteção, nesse daqui ele vai proteger. Ok? Tem também recurso de atualização de firmware. Então basicamente esses são os recursos dele. Vamos fazer então agora os testes. Bom, vamos lá, vamos ligar. Vamos começar com alguns semicondutores? Não, vamos começar aqui com resistores. Resistor simples, para a gente testar, ok? Vou botar um resistor aqui de 10K. Resistor de 10K, ok? A gente coloca o componente, pressiona teste. Tá lá, resistor de 1 para 2, valor 10.05K, medindo perfeitamente. Vamos medir agora um capacitor, esse capacitor aqui, de 47 nano. Teste. Ele é um pouco mais lento do que os outros testadores, principalmente em capacitância, né? Capacitor mediu 55 nano para ele. Vamos medir um indutor. Vamos medir esse indutor aqui. Tá daqui para cá. Teste. Ok, indutor. Ele dá o valor de 215 microhenries, ok? E um valor de resistência interna de 4,8 ohms. Interessante que ele dá a resistência do indutor também. Muito interessante. Bom, vamos agora medir alguns semicondutores. Vamos começar com esse daqui. Esse daqui é um MOSFET IRF-Z44. Vamos botar esse MOSFET aqui. Teste. Bom, identificou. Tá lá. Ele botou o VT de disparo, 3.58 volts. A capacitância de gate, 1.82 nanofarads.
o RDS dele, que é a resistência entre D no source, de 0,2 ohms, e o teste do diodo aqui, de condução do diodo, deu 595 mV. Ok. E ele identifica lá em cima como MOSFET, dá o desenho dele e a pinagem, que é bem interessante. Identificou bem esse MOSFET. Eu tenho um transistor aqui de potência, que é um MOSFET de potência, tá? É um IRFP 250N. Vamos testar esse IRFP 250N e verificar. Aqui, como ele tem um terminal muito grande, a gente bota as garrinhas, tá? Vamos conectar as garrinhas aqui. Isso vai facilitar para a gente medir qualquer tipo de componente que tenha terminal grande, né? Porque não entra aqui no ZIF. Então a gente bota aqui 1, 2, 3. Travou, ok. Agora fica mais fácil aqui, a gente liga o componente aqui diretamente. Vamos colocar na ordem. Esse aqui no meio. Vermelho na ponta de cá. E o verde na ponta de cá. Ok. Pronto. Ligou. Tá aqui, ó. Vamos dar o teste agora. Ok. Identificou. MOSFET. VT 3.64 volts. Capacitância 2.56 nano. RDS 0,5 ohms. E a tensão do diodo 552 mV. Deu como ok e testou. Isso aqui é um MOSFET de potência. Ok. IRF 250N. Deixa eu ver, eu tenho mais algumas peças grandes aqui, vamos aproveitar a garra. Esse outro componente aqui é um TIP 45C. É um NPN de potência. Vamos testar ele aqui também. Mas é um bipolar, ok? Transistor bipolar de potência, tipo aquele outro MOSFET lá. Mesmo tipo de encapsulamento. Ok. Está posicionado aqui. Vamos ligar. Ligando. Está identificado o transistor NPN HFE 124 IC 1.16 mA, que é o que ele está usando, e VBE 541 mV. Está perfeito. Medindo bem um transistor de potência bipolar. Ok. Esse aqui é um BT137. BT137 é um triac. Vamos botar aqui o triac aqui e colocar para testar. Identificou como tiristor de dois sentidos, ou seja, é um triac. Está lá identificado T1, T2 e gate. E a tensão aqui de disparo de 782 mV. Ok. BT137 medido. Vamos medir esse outro aqui. É um BT139. BT139 medindo. Mediu também. Mediu one way. Eu acho que esse daqui não mediu correto. Que também é um triac também. Vou medir de novo. Mediu one way. Mediu como SCR, tá? Mas é um BT139. Vamos medir um SCR aqui, MCR 106. Mediu correto, como tiristor one way, que é um SCR. Está lá colocando anodo, catodo e gate, com VF de 713 mV. Ok, aquele lá ele não mediu correto. Agora um BC aqui, um BC 556, transistorzinho pequeno, correto, PNP, HFE 257 e C 1.70 mA, VBE 626 mV, mediu perfeito aqui. Ok, vamos partir aqui para alguns outros componentes. Esse aqui é um TIP 107. Olha, o TIP 107 é um Darlington, eu acho que ele não vai conseguir medir, mas o TC3 media. Ele mediu como duplo diodo. Aí tá errado. Tá errado.
Deixa eu fazer um teste aqui no TC3. Mesmo componente, tá? Tipo 107. Vamos lá. Ok, testando. Mediu Darlington PNP HFE 37, VBE 1,32 e C6 mA. Ok? Então ele não mediu o Darlington. O TC3 mediu. Muito bem. Vamos medir mais um transistor aqui. Um BO85. Transistor PNP, ok. HFE 103 e IC 973 microamperes e VBE 508 mV. Vamos medir um LED. Olha, o LED dá umas piscadas, não sei se a câmera conseguiu captar, mas ele fica piscando que ele está refletindo o sinal que chega nele. Ele mediu como diodo, o VF que é tensão direta de 1,92 volts, tá certinho, e a capacitância dele 19 picofarads, ok? Mediu bem o LED também. Vamos ver os eletrolíticos. Bom, pessoal, vamos fazer algumas medidas de capacitores, especialmente para ver a questão de capacitância e o ESR também, já que muitas vezes o pessoal questiona se o ESR desse tipo de equipamento é confiável ou não. Então vamos comparar esse valor com a ponte LCR que eu tenho aqui, que está calibrada e é de precisão. Tenho dois capacitores aqui, de 100 micro e outro de 10. Vamos começar com o de 100 microfarads. É difícil a gente ter uma precisão muito grande, mas vamos ver como é que esse aqui se comporta. Colocando aqui para teste o de 100 microfarads primeiro. Ok, mediu 139 microfarads e um SR de 0,24 ohms com veloz de 0,8. Muito bem, 139 com 0,24, né? Dá 240 miliohms aqui. Agora vamos dar uma checada agora na nossa ponte. Colocando aqui na ponte, a capacitância ficou em 122 e 290 miliohms. Muito próxima, viu? Muito próximo o valor. Aqui deu 240 miliohms, aqui 294. Para avaliação da condição do ESR, essa discrepância é desprezível. Tá? Então, dá para a gente confiar aí nessa medida aqui. Então, dá para confiar na medida do P1 para esse caso aqui. A capacitância aqui deu um pouco menor, um 122 contra 138 lá, 139, né? Vamos medir o de 10 micro, ok, ligando, vamos lá, 10 microfarads, fechei, teste, ok, ele indicou 8,9 microfarads, 8,9, e um SR de 1,68 ohms, com veloz de 0,2%. É um capacitor de 10, tá? Mediu 8,9, SR 1,68 ohms. Vamos na ponte. Ok, colocando agora na ponte, o mesmo capacitor, 8,87, bateu a capacitância, ali mediu 8,9, um SR de 1,7 ohms contra 1,68, ou seja, bateu muito preciso, viu? A medida desse capacitor bateu tanto a capacitância quanto o ESR, bateu com a ponte. É um capacitor de 10 microfarads por 100 volts. Então, pessoal, dá para levar em conta que o ESR tem uma medida relativamente precisa nesse modelo, pelo menos. Outros modelos anteriores talvez não fossem nem tão precisos quanto esse. Vamos ter que fazer um último teste com um capacitor menor, que é o de 2,2 micro. Ok, 2,2 micro. Testando aqui no P1. Mediu 2,3 microfarads e o SR de 2,35 ohms. É normal o SR ser maior nos capacitores de menor capacitância. Então 2,35 ohms e 2,3 micro de capacitância medida. Vamos lá na ponte, mesmo capacitor inserido aqui na ponte. Capacitância 2,29, ou seja, 2,3, bateu bem próximo.
E ESR aqui um pouco menor, 1.8 ohms contra 2.35. Uma diferençazinha aqui, mais aceitável aqui, considerando a medida que a gente fez na média. Ok, pessoal? Então, creio que essa parte de medida de capacitores ESR está bem dentro do aceitável para esse porte de equipamento aqui, ok? Bom, pessoal, vamos testar agora alguns Zener aqui, para a gente ver essa função com uma tensão mais elevada, né? Eu vou ligar agora aqui a função Zener. Ele fica vermelho e ele escreve lá em cima Voltage Regulation Diode, diodo regulador de tensão, né? Então vamos testar aqui. A gente deve usar então a parte de baixo, onde está escrito aqui KAA, que seria o catodo, anodo e anodo. Vou colocar para cá então o catodo, o anodo, fechamos e apertamos teste. Ok, ele identificou como um diodo regulador de tensão de 17.87 volts. Esse aqui é um 18 volts. Então ele marcou 17.87, ok. Vamos medir um outro aqui. Esse aqui diz ele que é de 24 volts. Vamos testar aqui. Catodo, anodo para o lado certo. Teste. Ok, 23.43 volts, ele mede com bastante precisão aqui, é um diodo Zener de 24 volts. Portanto, está medindo bem diodos de alto valor, né? A gente desliga aqui, para ele voltar para a situação anterior, e vamos medir um diodo comum. Aqui, só para checar novamente, um diodo comum a gente mede aqui na parte de cima, aí não precisa identificar quem é catodo e anodo. Pode botar direto, pressionar teste. E ele indica diodo comum, diz quem é o catodo, quem é o anodo aqui e os valores, ó, bem interessante, ok? Agora, vamos testar mais algum indutor aqui, que a gente só testou um. Vou botar esse outro indutor aqui, vamos ver quanto é que ele testa. Interessante que ele não precisa identificar o tipo de componente, ele mesmo identifica. Indutor, ele escreveu aqui, ele está com 21.9 microhenries e o valor de resistência interna dele 0,9 ohms. 21,9 microhenries. Vamos dar uma olhada se ele tem alguma inscrição aqui. Ele escreve 180 kH. Isso provavelmente é de 18 microhenries. Está dando uma capacitância, está dando uma indutância um pouquinho maior. Muito bem. Vamos testar agora por último desses componentes aqui. Depois a gente checa os SMD. O 2N3055. Para medir o 2N3055 nós vamos usar, obviamente, aqui as garrinhas, porque não dá para colocar ele diretamente ali. Componente grande, você usa essas garrinhas que já vem com ele. Ok, está lá posicionado. Eu vou disparar aqui teste e vamos ver quanto é que ele marca. Transistor identificado, NPN, HFE 161 e VBE 490 mV. Ok, testado aqui esse 2N3055. Muito bem, agora se eu quiser testar SMD, eu retiro esse módulo. O módulo é encaixado, tem 4 conectorzinhos aqui, ele é encaixado aqui nessa base, e substituo pela base SMD, que é essa daqui. Ok? Colocamos ela lá, na devida posição. A posição correta é essa aqui, assim. As 4. Pressiono, encaixou. Ok. Agora vamos testar alguns componentes aqui. Vamos começar com esse aqui, que me parece um capacitor de tântalo. Então vou colocar aqui. Deixa ele ligado. É interessante a gente pressionar um pouquinho aqui para garantir o contato. E vamos pressionar teste. Ok, capacitor de 117 microfarads, ESR 1.12 ohms e veloz 0,3%. Muito bem, 117 microfarads. Ele diz aqui que seria de 100 microfarads, portanto, aparentemente dentro da faixa. Vamos medir esse outro componente aqui, que me parece um capacitor também. Vou pressionar, vou colocar teste. Ok, capacitor 43 microfarads, 1,12 ohms de ESR e
e veloz de 9,5%. 43 microfarads. Né? Vamos testar então o transistor SMD, é um pouco delicado, é bom a gente usar uma pinça aqui para facilitar a colocação aqui, porque o espaço é bem pequeno, os contatos também. Precisa centralizar aquele lado que tem um terminal para cima e o que tem dois terminais aqui para baixo, ok? Vamos ter que pressionar ele também, pode ser com a própria pinça, e pressionar teste. Se ele não conseguir testar de primeira, a gente pressiona ele novamente, ajeita ele um pouquinho aqui e pressiona para ele fazer o contato correto ali nos três pontos, senão você não vai conseguir medir. Afinal de contas, a gente está tratando de uma peça muito pequena. Então, posicionei lá, vou dar teste. Testou. Transistor NPN HFE 157 e C 1.44 mA e VBE 623 mV. Testou. Então, foi devidamente testado. Bom, pessoal, vamos testar esse componente aqui. Aparentemente um diodo. Vou colocar aqui na posição 1, 2. E dar teste aqui. Posição 1, 2. Diodo, ó, 692 mV de tensão direta. Capacitância 12 PF e R 202 nanoampere. Ok? O diodinho aqui. Vamos testar esse outro menor. Vou pressionar aqui com a pinça mesmo, para ele não sair da posição, e apertar teste. Ok, teste. Tá lá, diodo 647 mV de tensão direta. Maravilha. Então a gente pode usar diodos, o Zener do lado de cá, diodos comuns, indutores e capacitores do lado de cá, e transistores e outros elementos que têm 3 terminais do lado de cá, para o SMD. Acabou de testar SMD, remove a plaquinha e volta com a tradicional, que provavelmente você vai ter mais componentes para testar com esse terminal aqui. Ok, pessoal? Bom, na prática o aparelho é interessante, ele realmente tem características smart, né? Ele consegue funcionar bem, como o TC3, por exemplo. Tem algumas limitações. Eu vi que o TC3 consegue medir, identificar especialmente alguns tiristores e esse aqui não, e alguns esse aqui sim e aquele lá não. A precisão do ESR desse aqui me parece boa, eu comparei com a ponte LCR, então é mais confiável, talvez até do que os modelos anteriores, e muito interessante a leveza e a portabilidade. Esse daqui tranquilamente cabe no bolso, ok? Ou você pode colocar aqui uma alçazinha para prender. Trata-se de um multitestador de componentes, que vale muito a pena ter na bancada, ainda mais com o preço dele. Ele é mais em conta que o TC3, porque ele não incorpora gerador de sinal, não incorpora função de mini osciloscópio, nada disso que outros modelos até têm. Ele simplesmente, como era antigamente o TC1, ele é um mero testador de componentes. Ok? Faltou apenas a gente testar a função de detecção, decodificação de infravermelho, né, de controle remoto. Ele vai identificar aqui os endereços e o código transmitido. Então, vamos pegar aqui o controle remoto, vou apontar aqui para essa região aqui, que é a região de teste, e vou botar aqui IR Decoder, né? Tem que botar aqui IR Decoder. Pronto. Agora eu vou apertar aqui, apertei, ele coloca o endereço e o código do comando aqui embaixo. Ok? Então, dá para ver aqui, ó. Ele identifica. Eu vou apertar um outro botão aqui, ó. Aí ele troca lá o endereço e troca o código. Aliás, o endereço é o mesmo, né? Basicamente, ele troca o código que eu estou testando aqui da decodificação. Isso é interessante para identificar, testar e identificar qual o endereço e qual o código de cada botão do meu controle remoto. Mais uma função que ele tem aqui, é só trocar aqui na chavinha, depois a gente volta para o teste. Essa é a função adicional que ele tem. Ok, pessoal? Então esse é o Finice LCR P1, um instrumento bem bacaninha para quem não tem testador de componente. Obviamente na bancada é uma grande opção atual, ainda vem com acessórios interessantes como essa pequena placa aqui, essa pequena giga para testar componentes SMD.
Ok, pessoal? Bom, se gostarem desse review, cliquem no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço.